Olá, tudo bem? Pastor Divino Silva do Instituto Vida, valorizando a vida e o saber. Estamos falando ao vivo em mais uma aula sobre a capelania, a prática do amor ao próximo. Página 98 do nosso livro. Nós vamos ler em primeiro momento Provérbios de número 12, o verso 25. A ansiedade no coração do homem o deprime, o abate, mas a boa palavra o alegra. Esta palavra, o abate, é a depressão. E a palavra, aqui mais a boa palavra, significa vida. E nós precisamos trabalhar sobre esta área. Todo visitador, o assistente religioso, assistente espiritual, ou credenciado em capelania, ou o capelão, ele precisa, ou a capelã, precisam estar assim bem convictos, principalmente nesta área. Quantos pastores, quantos filhos de pastores, quantas esposas de pastores, familiares, estão de cama, estão sem nenhuma expectativa ou esperança de vida, com depressão. Elias, por exemplo, ele se deprimiu, ele se abateu quando achava que estava perseguido e também era perseguido. Mas ele acreditava que ele estava só, que não havia ninguém com a mesma fé e convicção que ele. Mas a depressão, ela precisa ser discutida. Precisamos de mais aconselhamentos. A pessoa deprimida, ela tem uma profunda tristeza, desânimo, falta de expectativa. E no Brasil, mais de 11 milhões de pessoas estão com a depressão, e olha que eu não estou me referindo à síndrome da depressão, já estou me referindo à depressão. E o que fazer? Nós temos alguns textos bíblicos, por exemplo, aqui em Filipenses, capítulo 4, estou até com a revista da Escola Bíblica Dominical, CPAD, capítulo 4, o versículo de número 8, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdade, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe em vosso pensamento. A depressão, ela vai atingir em primeiro momento o pensar da pessoa. É a área da faculdade mental da pessoa. É por isso que precisamos, assim como os Salmos, de número 43 e o verso 5, e Salmos também 42, vai falar assim, por que tu está abatida, ó minha alma, dentro de mim? É o Espírito falando a alma, porque através da alma é que vem a emoção, e o intelecto vem do Espírito. Isso aqui é uma aula de antropologia bíblica, corpo, alma e espírito, igual nós falamos também neste livro, nesta página da teologia sistemática. E nós precisamos entender alguns aspectos, que tratar com alguém que está com a síndrome da depressão ou com a depressão, você primeiro precisa resgatar a confiança da pessoa em relação a você. Se a pessoa não tem qualquer confiança em você, então você não vai conseguir aconselhá-la, você não vai conseguir ajudá-la. E quantas pessoas que vão para o campo, na área da capelania, que já estão com síndrome da depressão, então você primeiro precisa se curar, ou ser curado, ou ser tratado, ou ser aconselhado, depois ir ao campo. É por isso que nas visitas dessa área da capelania, que é pouco falada nas igrejas, mas é uma matéria urgente, principalmente neste século, nesse período em que as pessoas andam com muita ansiedade, apressadas, a tecnologia está muito avançada, as pessoas não têm tempo mais para a vida conjugal, para o perfil do pai, o perfil da mãe, do responsável pelaquela criança e também pelaquele adolescente, que segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente e os artigos 4º e 5º da Constituinte, fala que estão em desenvolvimento. E quantas pessoas ainda na questão mental vivem uma vida
de depressão, de ausência de faculdade mental, vamos falar assim, e estão vivendo também períodos psicóticos, dando surtos. E aquele que vai exercer a função da área da capelania, eles precisam serem conselheiros. Não é só pregador, não é só cantor, não é só profeta, não é só ministro, não é só o que... Não. Você primeiro precisa ser conselheiro, ou seja, ouvir mais e falar menos nas horas que suscita ali o momento de falar, então você vai falar. É por isso que nós estamos trazendo aqui como vencer a depressão. Leia esses textos abaixo que está no nosso vídeo. Filipenses capítulo 4, verso 8, são aconselhamentos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 e Provérbios 12, o verso de número 25. Tem muitos outros textos, por exemplo, como o capítulo 5 de Mateus é muito importante, capítulo 14 de João também muito importante, capítulo 11, o verso 28 de Mateus também é importantíssimo. A oração que Jesus faz diante dos discípulos ao Pai, no capítulo 17 de João. São muitos outros textos, mas a gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta na aula de número 4, essa já é a terceira aula. Provérbios 23, o verso 7 diz assim: não tenhas inveja dos pecadores, antes conserva-te no temor do Senhor todo dia. Você, como assistente religioso, espiritual, precisa conservar tua integridade moral. Você sabe que você não pode expor a figura de ninguém em nenhuma das instituições que você visitou. Quando você vai conversar com alguém e alguém faz um comentário maldoso, ou trazendo uma contenda, uma desavença, ou falando mal de alguém, sem que você criou nenhuma uma direção para aquilo, e a pessoa automaticamente já fala, essa pessoa ela tem síndrome da depressão. Ela precisa ser tratada, precisa trabalhar o caráter dessas pessoas. E nós, como assistentes religiosos, espirituais, credenciados na área da capelania, a gente precisa ter uma mente aberta, mas precisa estar aqui com Provérbios 23, 17. Não tenha inveja dos pecadores, antes conserva-te no temor do Senhor todo dia. É um padrão de vigilância nas nossas visitas. Deus abençoe a todos. Se inscreva em nossos canais, das redes sociais, dê um cliquinho e nós estamos aqui para compartilhar com você sobre a área da capelania, valorizando a vida e o saber. Abraços, Pastor Divino Silva, tudo de bom para você. Psicologia, uma área autêntica do assistente religioso.